Como fazer o alinhamento de sistema de igreja hoje sem recurso de informática, só de ouvido? Diogo, eu não consigo conceber hoje você alinhar um sistema só de ouvido. O alinhamento, o que é o alinhamento? É a coisa que é técnica, é ajuste de fase, ajuste de cobertura. Isso é uma coisa que eu não consigo conceber fazer sem uma ferramenta de medição. Mas a gente precisa separar o que é o alinhamento, o que é o ajuste técnico, e o que é, eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas eu vou usar, o que é a timbragem do sistema. Então, se eu gosto mais de agudo e o Breda gosta mais de grave, não tem problema nenhum. Ele alinha o sistema dele com mais grave, eu alinho o meu sistema com mais agudo, e a gente vai mixar e as nossas mixagens vão aparecer do jeito que tem que aparecer. A questão é que todo mundo dentro da sala tem que ouvir esse grave é mais que o Breda gosta e o agudo é mais que eu gosto. E aí vai dar tudo certo. Então, esse ajuste final ser feito de ouvido, eu não vejo o menor problema nisso. Eu nunca vou dizer para você assim, esse seu alinhamento está com agudo demais ou está com grave demais. Eu posso dizer para você o seguinte, para minha mixagem, para o jeito que eu mixo, tem agudo demais nesse PA. Né? É claro que, se você vai fazer, sei lá, um festival, você vai alinhar um sistema para um festival, você vai entregar o sistema mais flat que você puder. Mas não é o seu caso. O seu caso é uma igreja que está lá parada e que tem provavelmente programas semelhantes durante os cultos e que você vai mixar aquele culto lá. Então eu acho que o ajuste técnico você faz com a ferramenta. Ajusta fase, ajusta cobertura, ajusta posicionamento, tudo que é técnico. Porque, por exemplo, se você bota duas caixas tocando o mesmo programa, uma apontada para lá, uma apontada para cá, tem um momento que elas têm uma interação. Onde elas têm interação, elas têm que estar em fase. E isso aí não é questão de gosto. Isso aí não é. Ou ela está em fase, ou ela não está em fase, onde ela tem que estar em fase. Onde é que ela tem que estar em fase? Onde elas têm mais interação, onde elas tocam com o mesmo nível. Ali elas têm que estar em fase. E aí é isso. Ali tem que estar em fase. Esse ajuste você faz com a ferramenta. Agora, se você quer mais agudo, se você quer mais grave, se você quer mais médio, aí não precisa da ferramenta para te dizer isso. Agora, você falou de várias caixas, né? Você tem PA, sub, front, outfield, delay, monitor de chão, side field. O Gilson está perguntando, por onde começar? Começa pelo PA, porque é o sistema maior, é o sistema que vai ser a sua base para tudo. É o sistema que cobre a maior parte da tua sala. Se o PA não for o sistema que cobre a maior parte da tua sala, aí eu já não sei. Né? Mas começa pelo PA, que é o teu sistema principal. Depois do PA, eu costumo ir para front fill. Depois do front para o outfill. Depois disso, eu vou para os subs. E no final de tudo, eu faço os delays e essas coisas. E dentro? Dentro do palco? É. Nem sei. Dentro do palco, para mim, é Nem fone. faço. Né? Fone. Dentro do palco é fone. Dentro do palco é side fill primeiro, quando tem. E depois o monitor. Complementando a pergunta do Gilson, o Bill está perguntando aí, né? Como é que você posiciona o microfone quando você tem PA, LR sem ter fio? Ó, eu sempre vou alinhar primeiro um PA. Então eu vou estar com o microfone apontado para aquele PA. E aí eu copio para o outro PA. Porque na maioria das vezes a gente não tem tempo para alinhar os dois. Aí você copia para aquele PA e você torce para que aquele outro PA soe parecido com o PA que você alinhou. Um PA soando igual ao outro, acho que eu posso contar nos igual. Você mediu aqui, mediu ali no mesmo lugar, com uma linha em cima da outra. Cara, isso não existe. A Meyer Sound, que é um dos maiores fabricantes de caixa de som do mundo, diz que a caixa dela tem uma variação de mais ou menos 4 dB. Isso aí já pode tirar da sua cabeça que você vai ter dois PAs soando igual. Você imagina aquele PA que fez 40 eventos. E aí o que eu faço é, boto a música, fica entre um PA e outro. A voz está no meio, a caixa está no meio, o bumbo está no meio. Ok, esses PAs estão soando igual. E tá tudo certo para mim, entendeu? Se eu tiver tempo, se for uma instalação, é outra coisa. Se for um show que tem que acontecer hoje, 9 da noite, não dá para ficar nessa maluquice. Né? Então eu desencano, olha. Aqui, quantas pessoas estão aqui no meio? O show tem 10 mil pessoas, das 10 mil pessoas, 500 estão no meio. 9.500 estão fora do centro. E é isso, gente. Está tudo certo. Eu percebo em muitos eventos a falta de cuidado com o overlap entre os elementos. Que eu falava assim, o problema é o crossover.
Porque a gente pode chamar de overlap, mas também pode chamar de crossover, né? Os livros chamam de crossover, o overlap. Então eu ficava falando o tempo todo, o problema é o crossover, o problema é o crossover. Porque onde você tem instabilidade é onde você tem overlap, é onde você tem cruzamento entre as caixas. E aí uma outra coisa que eu falava sempre é que quando o fabricante te vende uma caixa igual a outra, só que uma tem cobertura de 50 graus e outra tem cobertura de 90 graus, não é para você ficar louco. É porque às vezes você precisa de 50 graus, às vezes você precisa de 90 graus. Sim. Então, se você bota uma caixa de 90 onde você precisa de 50, o overlap vai ficar imenso. E aí você tem uma área com muito problema. Agora, se você bota uma caixa de 50 onde você precisa de 90, você tem uma área sem cobertura. É um buraco. Então, desenhar um sistema e botar um sistema para funcionar e alinhar um sistema, 70% é apontar a caixa para o lugar certo. E aí entra a situação do overlap. Se eu tenho uma caixa de 90, eu preciso de 50, o que eu tenho que fazer? Ou eu vou tocar essa caixa um pouquinho mais baixa, vai ter menos pressão sonora no eixo, mas aí eu fico mais recuado no overlap. Né? Pois é, enfim, não tem muito jeito. Né? E aí, quando eu tenho. O maior problema para mim é quando eu preciso de mais cobertura e a caixa não me dá. Quando a caixa tem muita cobertura e você precisa de menos cobertura. O que é overlap? É quando você tem a cobertura de uma caixa passando por cima da outra. Né? Então você tem um conjunto de caixas tocando aqui, só que você precisa de um outro conjunto de caixas tocando aqui para baixo, ou aqui para o lado. Né? E aí o ideal é que quando essa caixa aqui parar de tocar, essa aqui entre. Só que o som não é bonitinho assim, né? O som não obedece a gente. O som é danado. E aí o que acontece? Uma caixa passa por cima da outra. Quando você tem o mesmo ponto, no mesmo ponto, uma cobertura vindo de duas fontes sonoras, elas têm que estar em fase. Bem, o DJ Bola perguntou se esses sistemas que já vem pronto, vertical e sub, se você já usou algum, né? E o Amarildo perguntou sobre esses sistemas verticais também, que geralmente tem 120 graus ou até mais de cobertura, né? Onde que faz para medir? Então, se já usou vertical com sub, e onde medir num caso desse, que é mais colado na parede? Pois é, eu usei muito pouco. Para fazer show, talvez uma ou duas vezes. Eu fui até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, ali pertinho de São Paulo, ali, Aparecida, dar um curso para o pessoal do áudio lá. E a gente ouviu bastante a Basílica tocando à noite, assim, né? Acabava tudo. O curso era à noite, depois de todas as missas. E aí a gente podia andar tranquilamente por lá, tocar. E lá tem os sistemas de pose desenhados pela Lounge nisso. E é muito bom lá. É muito bem resolvido lá. E foi minha experiência com essas caixas, né? E aí, se você tem uma caixa que tem 120 graus de cobertura, né, abertão, ela não pode estar encostada numa parede, né? Ela precisa estar numa pilastra, né? Sem nada em volta dela ali, para ela poder tocar do jeito que ela tem que tocar. Algumas vêm até com um suporte assim meio, né, um avançado assim para você justamente tirar da parede. Porque se ela estiver na parede, ela vai tocar para a parede. E se ela toca para a parede, ela vai causar interferência. Não tem para onde correr. Né? No final das contas, a gente vive no mundo de comb filter, né? Se a gente for pensar na nossa vida, a gente vive no mundo de comb filter. Sim. E a gente se acostumou em viver no mundo de comb filter. O comb filter ele é muito, muito, muito mais feio na tela do que no ouvido. Muito mais feio na tela do que no ouvido. É que a gente, quando vai fazer um curso, alguma coisa para mostrar o comb filter, a gente exagera, né? Bota pink noise com comb filter. É horroroso pink noise com comb filter, né? Faz a pessoa andar, olha, anda para cá, faz assim, né? Mas no mundo real... Faz o terror, né? Faz o terror. Mas no mundo real, a gente ouve o tempo todo tudo com comb filter. E aí eu vou falar para você, puxa, não pode botar a caixa perto da parede. Que não pode, não deve. Mas não tem outro jeito. Eu tenho que colocar essa caixa aqui porque o benefício vai ser maior do que o custo do comb filter. Então você coloca a caixa lá. E aonde é que você mede? Eu começo a medir a caixa no eixo dela. E depois eu vou ver até onde vai a cobertura dela para ver se eu preciso botar outra caixa em algum outro lugar onde ela deixou de cobrir. Mas eu começo medindo no eixo sempre.